pessoas! Estou eu aqui no domingo de manhã, toda fanha, sem maquiagem, sem brinco, descabelado e com a pele ao natural, para deixar para vocês um beijo no coração de cada papai aqui do grupo. Cada papai que esse vídeo aí for cair na mão de um deles. Um abraço forte, gente. Muita paz, muita felicidade. Colhem nos seus filhos. Se você for pensar realmente o tempo que a gente gasta, que a gente passa, né? Que não é gastar, é passar o tempo com eles. É muita demanda de trabalho. A gente precisa pagar os boletos, a gente precisa alimentar esses seres humanos. Então, quando ele chega aos 10 anos de idade, a gente já passou 50% do tempo que a gente passaria, né, até a vida adulta dele. Porque com certeza com 20, muitos filhos já não estão em casa. Já estão casados, estão estudando fora. Alguns já nem estão mais conosco. Essa é a grande realidade da vida. Quero deixar um beijo grande também para aquelas mães que se fizeram pais. Aliás, muito melhor do que muitos pais, né? Para os irmãos que criaram os outros irmãos menores, por vovós que criaram os netinhos, por tias que criaram seus sobrinhos como se fossem filhos. Então aqui fica um abraço apertado, gostoso em cada um de vocês. E vem comigo ver como é que foi o nosso almoço, com essa voz rouca ainda me recuperando. Um beijo grande, gente. Então, amor, esse que eu vou fazer. Vou fazer um capelete de carne. Eu gosto muito de fazer a massa, tá, gente? Mas o dia tá bem corrido. Eu não fui ao mercado ontem, acabei indo hoje. Eu amo essa marca, inclusive nem a cara, tá? Esse pacotinho aqui, acho que foi quase R$11. Tem 400 gramas, só que ele cresce muito com o molho, né? E vou fazer também nhoque de batata. O nhoque também eu prefiro fazer em casa, mas como faz muita sujeira e muito tralalá e por aí vai, eu vou fazer ele já de massa pronta. Vou fazer um molho de a bolonhesa com manjericão, com umas ervilhas, um alhozinho bem dourado. E vou fazer também, geralmente isso aqui já tá ótimo, tá, gente? Mas aqui em casa a gente é uma família que gosta de muita coisa na mesa. Vou fazer também essas coxinhas de frango assada ou ensopada, ainda não sei. Eu prefiro ensopada. Marido prefere assada. Filho também prefere ensopada. Então vamos ver. E acredito que a sogra almoça com a gente. Vou fazer isso aqui, vou preparar, vou fazer também uma saladinha de folhas. E vou fazer também um arrozinho, porque o marido gosta de comer massa com arroz. Vou botar vocês no tripé para ver como é que se prepara isso. Eu peguei aqui 4 dentes de alho grande. Esse molho eu gosto de fazer bem, um alhozinho bem dourado. Vou dourar o alho aqui no azeite. Tô nem vendo se vocês estão vendo, né, gente? Ai, que loucura. Nós estamos vendo sim. E agora, gente, depois que eu dourar esse alho, que eu refogar esse molho, eu vou escolher a louça que eu vou usar. Bom, gente, eu aqui tô narrando o vídeo porque o vizinho aqui resolveu colocar o som pro bairro inteiro ouvir. Tá, então aqui eu piquei azeitona, tá? Eu comprei com caroço porque a azeitona tá pela hora da morte. E aproveitei com esse aparelho aqui, dei mais uma picadinha, que aqui a gente gosta da azeitona para sentir aquele sabor mesmo. É bem triturada. Tem uma obra aqui do lado também, caso vocês escutem algum barulho, por favor, gente, não liguem. Então, no meu molho pronto, eu não cozinho a azeitona. Vim aqui escolher a minha louça. Bom, gente, eu resolvi colocar os pirexes de vidro, porque eu acho que para o que eu quero é mais neutro. Talvez a mesa não vá ficar muito pesada. Deixa eu pegar aqui esses 2 redondos, que é onde eu vou colocar as minhas 2 massas, tanto o capelete quanto o nhoque. Eles são pesados, eu tô narrando o vídeo, tá, gente? Alguns momentos aí eu vou até fazer alguns gestos, mas eu tava falando com a minha própria cabeça, eu comigo mesma. Quem mais aí é dessas, levante a mão. Então tá aqui, gente, ó, os 2 pirexes redondos.
um para cada massa. E eu resolvi escolher esse de folha para fazer a salada de folhas. E eu sou apaixonada por esse pirex. Quem me acompanha aí já há um tempo sabe que ele anda até na decoração da casa. E vou colocar esse prato aqui fundo, azul e branco, da Oxford, com uma linha de ouro em cima. Maravilhoso, com um brilho intenso. Por que que eu escolhi ele? Porque é massa. Então, com prato fundo, demora mais a esfriar. Agora, venho aqui lavar toda essa louça, né? Porque lá no louceiro fica com poeira. E vamos comigo. Hoje eu vou estrear, esse gente, conjunto aqui. Eu tive também que tirar o som, tá, gente? Olha, ele é excelente, inclusive, para massa, né? Você pode comer só com colher. Não é muito estilo aqui do povo da minha casa, não. Por quê? Porque geralmente meu marido ele come massa com macarrão, ou com arroz, né? Massa que eu digo, não macarrão, mas nhoque, ravioli, até lasanha aqui, se deixar a gente come com arroz. Então, talvez não suje, nem precise de colher, né, quer dizer. Mas eu vou usar a colherzinha dele também, né? Essa aqui, ó, muito boa pra massa. E essa aqui vai para um arroz doce, que eu vou fazer de sobremesa. Vou lavar e vou arrumar minha mesa. E aqui também eu narrando, tá? Por conta do som que subiu de novo. Tô vindo aqui enquanto algumas coisas estão no fogo, frango. Vou ajeitando a mesa. Que eu sou assim, né, gente? Eu fico lá e cá, lá e cá. E é isso, mulher é assim, né? Eu acho que o certo é você focar numa coisa e depois fazer outra. Mas a gente, com a nossa ansiedade de ver tudo pronto e querer acabar rápido também, né? Pra dar uma descansada, tomar nosso banho, ficar bonita e cheirosa. Então eu comecei a arrumar a mesa aqui. Tô usando um lugar americano, um suplá. Mais pra frente eu vou explicar a vocês por quê. E é isso, gente. Eu amo, gente, fazer mesa posta. Deixar tudo bonitinho pra família, pros amigos. E até pra eu mesma, tá? Que quem me acompanha aí no Instagram sabe que eu faço isso só pra mim, sozinho. E aí no fundinho vai ter o barulhinho da obra, como eu falei, né? Mas vai dar pra vocês ouvirem bem. E aqui eu vou cortar o meu capelete. Já vou colocar... Olha como é simples, gente. Você corta, coloca no refratário. Olha como ele é molinho. É uma massa pré-cozida, ó, macio. Se você quiser comer assim, você pode. E aí, por isso eu gosto de fazer o molho bem ao sugo, porque ele dá uma... Ele é pré-cozido, mas ele vai cozinhar ainda melhor no forno, né? Por isso tem que ser bem ao sugo para não ficar seco. E aí eu já coloquei também o nhoque num outro recipiente e vamos distribuir. Eu coloco bastante o líquido primeiro e aí eu dou uma mexidinha pro sabor do sal e do tempero e tal incorporar aí nessa massa toda. Pegar uma concha maior aqui, porque essa pequenininha ninguém merece. E aí eu vou lá pro nhoque, ó, já e faço a mesma coisa. Ó, a gente vai mexendo para pegar bem o sabor. Distribuindo primeiro o líquido. Gente, comprem. Eu sei que muita gente já deve usar. Mas essas massas prontas são muito boas, não são ruins. Essa marca que eu comprei é muito boa. Tem uma outra marca também, a Massa Lab, se eu não me engano. É um pouquinho mais cara, mas é muito boa também, não é ruim. E aqui, ó, vou distribuindo tudo. E Ana Paula parece muito, mas não é. Não é muito. Quando sai do forno, ele já sai já praticamente seco. Então tem que colocar bastante molho. Você vê o nhoque aí, ó, que ele fica bem embebedecido mesmo do molho. Peguei um restinho de queijo parmesão que tava na geladeira. Deve ter aqui meio pacote. Mas eu nem vou botar muito porque a gente gosta do levar o queijo inteiro pra mesa e ralar na hora no prato. Fica aquele salgadinho gostoso também, né?
Vou demonstrar aqui, ó. Isso que a gente faz lá na hora. Vou aproveitar e botar um pouco mais. Esse aqui tá um pouco mole. O certo era ter ido pra geladeira primeiro. Mas dá pra ralar de boa. E eu coloquei um pouco mais aí no meio pra poder dar uma gratinada mesmo. Pra quando for pra mesa, não é nem, eu não coloquei nem pra dar sabor, gente. Eu coloquei mesmo pra dar beleza, né? Que o queijo gratinado ele fica muito bonito na mesa. E vamos pro forno. Aqui eu escolhi as taças, meu filho também me deu no Dia das Mães. Eu amo, tô dizendo aí, ó, amo. Parece até uns castiçais essas taças. E resolvi fazer o meu frango assado. Afinal de contas é Dia dos Pais, então eu acho que tem que ser como ele gosta, né? Como o maridão gosta. Tô aqui com meu tempero de sempre, alho, cúrcuma, cúrcuma muito pouco, tá? Mas bastante páprica, que eu amo para páprica. Eu coloco páprica até na batata frita. Experimente, gente, colocar uma páprica em cima do frango e colocar ele no forno. Ele fica crocante, com um saborzinho maravilhoso. E eu tô usando aqui a páprica doce. E aí vou mexer bem pro tempero incorporar bastante. Colocar também no refratário. E vambora direto também pro forno. Gente, eu sou muito rápida na cozinha. Eu ainda fui no mercado hoje de manhã. Comecei a fazer o almoço, eu acho que já eram 11 horas. E nós almoçamos 1 hora. E eu fiz tudo isso aí que vocês estão vendo. Sou metódica, o frango tem que ficar bonitinho, arrumadinho no forno. Porque na hora de você comer, de você pegar o frango do refratário, ele fica melhor, né? Você enfia ali um pegador, não fica tudo embolado, aí você não desmancha o frango, enfim. E para incrementar esse frango, que inclusive eu gosto muito de fazer isso até pelo cheiro, esse líquido aí todo eu vou usar depois, tá, gente? Eu sempre coloco, pego uma cebola grande e sempre coloco assim, nos entremeios do frango. Gente, vocês não têm ideia. Eu, quando eu sento na mesa para comer, não tem nem mais cebola. Porque aqui eles vão levando tudo. As cebolas botam todas nos seus próprios pratos. Fica muito bom. Mas eu não coloco mais de uma porque fica muita coisa também. No refratário não cabe, tá? Aqui eu faço tudo que não fique rolando muitos dias. E a comida aqui em casa já rola, tá, gente? A gente aqui, eu sempre falo isso, a gente gasta muito pouco com comida. A gente não é de comer muito. Muita quantidade, que eu digo. Aí tá vendo? Eu vou enfiando assim nos buracos que sobram do tabuleiro. Ele fica todo justinho. Jogo aquele líquido ali que sobrou no tempero em cima. Aí eu salpico mais um pouco de páprica e levo. Nossa, a mesinha aqui quase pronta. Só falta um arranjinho aqui no meio. E eu coloquei um suplá, porque como eu vou servir uma massa, né? Esse prato fundo já é proposital, porque quanto mais fundo, menos a comida esfria. E uma massa fria ninguém merece. Mas na sua casa você pode fazer do jeito que você quiser. Nossa casa, nossas regras. Tipo, o suplá com um lugar americano pode. Se aqui fosse um prato de sobremesa, não fica legal. Foge a regra da etiqueta. Mas na minha casa não tem etiqueta certa, eu faço como eu quiser. Colher, porque eu vou servir uma massa que é nhoque e capelete. Não coloquei faca, mas coloquei o garfo, por quê? Porque aqui as pessoas comem massa com arroz. E tá tudo certo, gente, tá tudo bem. E aqui é onde eu vou colocar a minha massa, as minhas massas, né? E o meu arroz. Já tá a minha salada, meu queijinho parmesão aqui para quem gosta de moer na hora, ralar na hora. Meu pegador de massa e o meu relador de queijo. E aqui, para finalizar o nosso almoço, eu não filmei fazendo. Até porque eu decidi assim muito rápido fazer essa sobremesa que tava todo mundo querendo. A sobremesa ia ser uma outra coisa, mas enfim,
Eu fiz aqui um arroz doce, cremoso. No sul, se eu não me engano, eles chamam arroz de leite. Gente, olha a cremosidade dessa sobremesa. Olha que delícia. E geralmente eu cozinho ele primeiro na água com açúcar. Eu não ponho logo o leite primeiro, porque o leite vai fervendo, né? Vai evaporando e o arroz tem que estar bem macinho, de preferência o arroz agulhinha. E eu finalizo ele com uma cremosidade de leite em pó. Então, gente, ai ai, é tipo de lamber os dedos, os beiços e de comer rezando. Todos esses ditados aí de... Olha que delícia, gente. Olha isso. Então eles pediram e eu fiz. Porque aqui é assim. Beijos e fiquem com Deus.